Nesta terça-feira, o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, divulgou os dados de exportação do café relativos ao mês de abril. De acordo com o relatório, as exportações brasileiras de café somaram 3,3 milhões de sacas no mês, o que representa uma queda de 8,5% em comparação com o mesmo período de 2020. E para falar mais sobre este assunto e sobre a expectativa para a safra 2021-2022, eu converso agora com o diretor-geral do Secafé, Marcos Matos. Boa noite, Marcos. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao JTV2. Boa noite, Vinícius Marra. Uma boa noite a todos os telespectadores. Obrigado, Marcos, pela sua participação aqui. E olha, como nós vimos aí, nos números divulgados, uma pequena queda no volume das exportações do café brasileiro em abril. O que explica essa queda e como você avalia também o desempenho do setor neste momento? Apesar desse recuo, ainda o desempenho é considerado muito bom, né? Sem dúvida, Vinícius. Na verdade, o abril de 2021, com 3,3 milhões de sacas, é o segundo melhor abril da nossa série histórica. E quando nós olhamos um espectro um pouco maior da análise temporal, por exemplo, os 4 primeiros meses do ano, de janeiro a abril, nós temos praticamente 15 milhões de sacas. E aí sim, quase 9% mais que no ano passado. Então, nós ainda estamos naquele contexto das grandes safras 2020, recorde em volume, recorde em qualidade. Por isso que também destacamos no relatório o ano safra. O ano safra ele é de julho a junho do ano seguinte. Nós temos o ano safra parcial, de julho a abril. E nesse ano safra nós já temos 39,5 milhões de sacas de julho a abril, que já está indicando um recorde na nossa série histórica. Até então, a série 19/20, nós tínhamos 33 milhões de sacas. Ou seja, os números são positivos porque refletem uma grande safra 2020. Olhando para frente, aí sim nós temos uma discussão importante a fazer, porque nós vamos ter um desafio de uma safra mais baixa 2021, um desafio das questões climáticas desde o fim do ano passado, início desse ano, com falta de água, elevadas temperaturas. Isso sim é um grande desafio para todo o agronegócio do café brasileiro. Marcos, antes da gente falar um pouquinho de mais esse desafio aí para o produtor, eu queria que você contasse para a gente quais são os principais destinos do café brasileiro, e como é que estão esses mercados. A gente ainda pode aumentar esse mercado? Bom, isso nos chama muito a atenção, porque nós temos todo o período da pandemia de 2020 para cá, do começo de 2020 para cá, todos os meses o Brasil se portou muito bem, sempre acima de 3 milhões de sacas. No fim do ano passado, nos 4 últimos meses, mais de 4 milhões de sacas. Estados Unidos olhando janeiro a abril, por exemplo, Estados Unidos fica como o nosso maior mercado comprador, maior consumidor global, com quase 2,9 milhões de sacas, mas crescendo 4%. Só os Estados Unidos representou 19% de todas as compras. No ranking já nós temos Alemanha, Itália, Bélgica, Japão e Colômbia, que é um país produtor, figurando aí nos tops dos maiores importadores de café brasileiro. Temos espaço, estamos fazendo uma promoção de imagem, os exportadores são muito eficientes e muito organizados. Então, nesse sentido, o Brasil desempenha suas funções de atender os mais diversos e exigentes mercados. Sem dúvida, Marcos. Agora sim, falando então rapidamente sobre essa safra futura, quais são os desafios principais, então, que você pontua, e como deve ser a postura aí do produtor brasileiro de café? Bom, nós tivemos o consumo forte, uma leve retração no primeiro momento e um crescimento do consumo mundial no segundo momento, de 1,3%, as economias reabrindo, as vacinações e o café brasileiro muito competitivo, muito organizado. O que isso mostra para a gente? Que aproveitamos as janelas de oportunidade de 2020. Agora, com a safra mais baixa, nós saímos de 63 milhões de sacas, segundo a Conab, para o mercado até mais, para uma safra talvez de torno de 30 e 40 milhões de sacas, um desafio muito grande para o setor, principalmente para o arábica. Enquanto nós vamos ter uma redução de 20% a 30% na safra brasileira como um todo, para o arábica a redução pode chegar até 40%. Isso sim é desafiador para o Brasil. Perfeito. Marcos, quero agradecer muito mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Terra Viva, segunda edição. Tendo novidades aí sobre esse setor do café tão importante para a gente aguarda você aqui de novo. Tá bom? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Vinícius. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, boa noite.